Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Miriam Barros Junqueira. Estou aqui para conversar com vocês um pouquinho sobre terapia capilar e tricologia. Vou abordar um vasto conhecimento, várias formas de atuarmos na unidade folicular do nosso cliente paciente, tá bom? Então, vou começar, vou compartilhar com vocês partes científicas sobre essa área linda e que tem tido uma vasta procura na área da saúde, né? Tricologia, terapia capilar, não é apenas cabelo, está associado diretamente à saúde, tá? Então, vamos conversar um pouquinho sobre tudo sobre tricologia. Quem sou eu? Eu sou esteticista, sou fisioterapeuta, sou graduanda em biomedicina com finalização, né, previsão agora para julho de 2024. Trabalho há 24 anos na área da estética, sou especialista em fisioterapia dermatofuncional, traumatortopedia, práticas integrativas e complementares à saúde, biomedicina estética, especialista também em tricologia e terapia capilar, cosmetologia e injetáveis. Tenho doutorado em psicologia social, sou docente dos cursos de graduação do Grupo Ânima, docente em cursos de pós-graduação em Minas Gerais e Brasil, sou professora da ABT, Academia Brasileira de Tricologia, sou conselheira do ENAT, Escola Nacional de Terapias Integrativas, e professora convidada, também ministro aulas na plataforma do ENAT, sou palestrante em simpósios de estética, docente em cursos livres, coordenadora de cursos livres, e apesar de ser da área da educação, eu também atendo na área da estética facial, tricologia e terapia capilar, estética íntima. Se vocês quiserem saber mais um pouquinho sobre mim, tá? Meu contato, mídia social, Instagram, @Miriam Barros Junqueira. Então, nós vamos conversar um pouquinho, né, sobre essa frase. E aí, estou ficando careca. Uai. Coloquei o ai para mostrar que eu sou mineira. Os pacientes, eles chegam para gente, para nós tricologistas ou terapeutas capilares, falando, eu estou ficando careca, eu estou ficando careca, né? Meu cabelo, eu lavo o cabelo, cai um tucho de cabelo. Essa é a primeira preocupação de ficar careca, tá? E nós vamos abordar aí as disfunções, né? Nós temos vários tipos de disfunções. Vou começar com uma revisão para vocês sobre anatomia da unidade folicular, tá? E para depois a gente entrar nas disfunções e depois os tratamentos, né? O que nós podemos fazer aí de tratamentos nessa grande área aí da tricologia. Então, o couro cabeludo. O couro cabeludo refere-se ao segmento cutâneo, pele, epiderme, ou seja, tem o mesmo tipo de estrutura da pele, que reveste o restante do nosso corpo. O couro cabeludo é a região onde existe o maior número de folículos pilosebáceos, pelo e glândula sebácea. Estrutura onde se origina os cabelos, né? Então, aqui eu coloquei até atrás de mim algumas maquetes para a gente tentar exemplificar um pouquinho. Olha, então, olha só, na unidade folicular, né, no cabelinho, nós temos a glândula sebácea, a epiderme, a pele por inteiro, e a glândula sebácea, né? Então, temos as camadas da epiderme, os anexos. Então, olha só, nós temos, olha, né? A epiderme, várias camadas, a unidade folicular, tá? A glândula sebácea, a glândula sudorípara, o bulbo capilar, a minha matriz germinativa, onde entram os fatores de crescimento, as proteínas, os nutrientes para a minha unidade folicular. Então, temos a pele, no couro cabeludo também. Muitas pessoas pensam assim, eu não sei tratar couro cabeludo. Sabemos sim, se nós tratamos face, nós sabemos evidenciar
vários fatores, vários problemas que podem estar presentes, né, na unidade folicular no couro cabeludo. Então, vamos começar com um resumo, tá, de anatomia e fisiologia, para depois entrarmos nas disfunções. Nós temos a epiderme e a derme, né? Temos os anexos, que são o quê? Os anexos derivam da epiderme, invadem a derme e a hipoderme. Temos os folículos pilosos, as glândulas sebáceas associadas a esses folículos pilosos, as glândulas sudoríparas, e temos as unhas que fazem parte, né, dos anexos da epiderme e da derme. Mas as unhas não tem nada a ver com o nosso sistema aí pilosebáceo. Então, aqui, o nosso amiguinho, coleguinha, folículo, ele é um elemento epidérmico, né? Onde nós vamos ter aqui, ó, o meu bulbo capilar, tá? O bulbo capilar é essa parte mais gordinha. Onde entra a vascularização, nós chamamos de papilas dérmicas. Então, o folículo é um elemento epidérmico. Poro é diferente de ósseo folicular. Cada folículo tem apenas uma glândula sebácea. Não existe folicogênese, novas formações de folículos, né? Parâmetros para realizarmos o tratamento, parâmetros, né, eletroterapêuticos para atuar aí na terapia capilar. Como em qualquer tratamento facial e corporal, gente, nós temos que tentar diminuir a impedância cutânea, que seria diminuir a resistência da pele à passagem da corrente elétrica. Então, cada equipamento, cada recurso que eu vou utilizar, eu tenho que pensar na superfície dos eletrodos, na condutibilidade, se é gel, se é óleo, se é glicerina, né? Se é agulha. A temperatura, quanto mais quente estiver o meu tecido, mais permeação eu terei da corrente. A umidade, quanto mais água tem no meu tecido, mais hidratado, mais absorção eu vou ter da cosmetologia e da corrente elétrica. A espessura da pele, a pele tem que estar fina. Aí entra a higienização, né? Sabonete, esfoliante, peelings, peeling ultrassônico no couro cabeludo é fantástico. O suor, couro cabeludo tem que estar limpo, né? A gordura atrapalha a condutibilidade da corrente elétrica. Pelo, né? Muitas vezes a corrente elétrica ela não vai ter a passagem porque tem muito pelo, então eu vou ter que escolher um recurso, né, correto para quem tem mais pelo. Eu posso realizar um tratamento de uma unidade folicular, não porque tem a queda, mas para fortalecer esse bulbo capilar e promover uma nutrição, mais ancoragem na unidade folicular. Então, muitas vezes, não vamos só tratar aquele paciente, aquele cliente que tem a queda capilar. Às vezes ele busca para um cabelo com mais brilho, mais luminosidade, tá? Aqui nós temos, olha, uma anatomia do folículo piloso, onde vamos ter um infundíbulo, que é o espaço inicial, né, da minha unidade folicular. O istmo é onde eu tenho a minha glândula sebácea, tá? O bulge é considerado a célula-tronco, muito importante para estímulo. Células-tronco é responsável por regeneração tecidual. O músculo eretor do pelo, aqui, né? O meu bulbo capilar, onde eu tenho as papilas dérmicas. As papilas dérmicas são responsáveis por nutrir a minha unidade folicular. Bulbo e papila dérmica. Então, mostrando aqui, ó, o bulbo, que eu chamo ele de bundinha, né? A parte mais gordinha da unidade folicular, mais as papilas dérmicas. Todos os recursos de crescimento capilar, toda a energia que eu vou jogar para aumentar a ancoragem, para melhorar o fortalecimento da imunidade folicular, o meu objetivo é fazer com que chegue exatamente aqui, nas papilas dérmicas, tá? Vasos sanguíneos nas papilas dérmicas. São nas papilas dérmicas que eu tenho maior nutrição. Células do Bulge. As células do Bulge, né, são as células tronco do cabelo. Tem um ciclo celular lento.
as células-tronco, o bulge, são cruciais para o crescimento capilar, regeneração da epiderme e das glândulas sebáceas, e para a regeneração da pele após uma lesão. Para que a gente entenda, né, por que eu tenho queda capilar, a gente tem que entender as fases do pelo, tá? Então, nós temos aqui algumas fases, onde nós temos aqui, olha, a fase anágena, que é a fase anágena, né? É uma fase onde tem o bebezinho do pelo, onde está totalmente ancorado, onde a vascularização chega e penetra, né? Para fazer com que essa papila dérmica, esse bulbo capilar, engrosse e entregue nutriente para o nosso fio. Depois nós temos a outra fase, nós chamamos de fase transitória, que é a fase catágena. Já não tem mais nutrição, vai saindo a nutrição. E a fase telógena é aquela fase onde eu passo a mão e o fio já está solto. É normal, são as fases normais, né? Exógena, ele sai. Fase quenógena. Quenógena é a fase em que o fio sai e eu tenho um atraso na fase anágena, porque a partir do momento que você tem uma soltura do fio, que é a fase telógena, já tem um novo fio se formando, mas eu posso ter um retardo na formação dessa fase anágena. Aí nós vamos chamar isso de fase quenógena. E quais são as causas de queda capilar? São psicossomáticas. Nós temos sempre, todas as causas, todas as disfunções capilares estão associadas à inflamação, né? Um processo inflamatório no bulbo capilar, que pode estar relacionado à genética, ou à alteração hormonal, ou ao ambiente, ao estresse, né? O estresse é altamente inflamatório da unidade folicular e vai dar queda capilar. Então, é um ciclo vicioso. A inflamação leva à alteração hormonal, que pode estar inflamado por uma questão genética, que afeta com questões ambientais, né? E afeta com hormônio. Então, nós chamamos de psicossomáticos. As doenças psicossomáticas também afetam a unidade folicular. Então, eu gosto de brincar. Pensou muito da queda capilar, tá? Estressou da queda capilar. E aí, gente, com esses recursos, né? Falando de inflamação, falando de pele, falando de estresse, nós vamos conversar agora um pouquinho sobre os recursos eletroterápicos que são necessários para utilizarmos num bom tratamento das disfunções capilares. Então, nós temos várias disfunções. Primeira coisa, para se tornar um tricologista, um terapeuta capilar, é necessário ter uma base bem legal, gente, da anatomia, da fisiologia e das disfunções capilares. Então, você tem que ter, né, saber qual tipo de alopecias, alopecia areata, alopecia fibrosante frontal, eflúvio telógeno, eflúvio anágeno, dermatite seborreica, foliculite decalvante, a androgenética, né? Então, temos várias disfunções. O pílio ultrassônico, ele vai ajudar em quase todas as disfunções. O pílio ultrassônico, ele age na remoção do excesso de oleosidade. Então, o primeiro recurso eletroterápico que vamos utilizar como meio higienizante. Então, o pílio ultrassônico, ele serve para limpar o couro cabeludo. Ele age como um esfoliante do couro cabeludo, importante para realizar uma limpeza profunda. Deve ser usado sem excesso. Então, nós temos a espátulazinha, né? Onde, o próprio nome diz, peeling ultrassônico. O ultrassom, ele precisa de um veículo para carrear essa onda sonora. E esse veículo tem que ser aquoso, gel ou água, tá? Então, geralmente, nós vamos utilizar com higienizante capilar, com tônico capilar, não com gel à base de água, gel de contato. Gel de contato é pobre, gente, não tem ativos. Então, vamos pensar num tônico capilar, um tônico que tenha ativos antioxidantes, um tônico que tenha ativos energizantes, tá?
Então, as propriedades do pino ultrassônico. A espátula é não plana. Aplicando a ponta da espátula com movimento vibratório, ocorre de tal maneira que, ao tocar a ponta da espátula na pele e vai vibrar, as partículas semidespendidas da superfície cutânea, elas são retiradas, eliminando dessas formas as células mortas da pele. Aí, tem outra forma de eu realizar também o pino ultrassônico. Aplicando a parte plana da espátula, ao inverter a posição, a parte plana da espátula realiza uma microperfusão na pele, proporcionando uma micromassagem. Essa micromassagem aumenta a circulação da unidade folicular. Então, eu posso utilizar o pino ultrassônico como esfoliante, usando um veículo aquoso, né? E posso utilizar a espátula realizando micromassagem para aumentar a unidade folicular. Bem interessante. Aqui uma imagem mostrando a espátula para cima. Lembrando que tem que jogar um cosmético aquoso, tá? E vai fazendo a vibração e vai tendo efeito queratolítico, de limpeza, de higienização mais profunda desse couro cabeludo. Por que temos que pensar nessa limpeza desse couro cabeludo? Porque cada unidade folicular está associada a uma glândula sebácea, gente. E isso, né? A glândula sebácea, ele elimina o quê? Muito sebo. Então, a todo momento, estamos eliminando sebo. E se eu não fizer uma boa higienização da minha unidade folicular, do meu couro cabeludo, o que acontece? Tamponamento. Eu vou tamponar e no meu bulbo capilar vai concentrar oleosidade, podendo levar a alguma disfunção capilar. Então, a higienização correta do couro cabeludo do nosso paciente, do nosso cliente, é de extrema importância, tá? Então, qual a função do pino ultrassônico? Ele apresenta como principal função realizar a eliminação de células mortas da pele. Toda vez que falamos células mortas, né, devemos falar entre aspas. As capas superficiais da epiderme, ao serem eliminadas, estimula a renovação do tecido cutâneo. Com a eliminação das células mortas da superfície cutânea, consegue-se efeitos revitalizantes, as quais se acrescentam a melhora nos processos de intercâmbio e circulação periférica, além de melhorar a oxigenação da pele. E indicações, né, do pino ultrassônico: remoção das impurezas e das células mortas, dos queratinócitos mais externos, melhora do tônus da pele, melhora a permeação de ativos cosméticos, melhora a drenagem e desintoxicação tecidual e aumenta a circulação sanguínea local, porque ele promove microvibrações do tecido. Então, pino ultrassônico é indicado, gente, para essa higienização, né, mais profunda da unidade folicular, tá? Vamos para outro recurso, que é um coringa, fantástico. Todos os profissionais da terapia capilar e da tricologia deveriam ter alta frequência. A alta frequência, então, é um recurso, né, bem interessante, pode ser do modo portátil ou pode ser naquele gabinete, né? A alta frequência é um equipamento gerador de corrente elétrica, corrente alternada de alta frequência, que em contato com a pele, ele forma o ozônio. Ozônio é a molécula que todo mundo está falando, né? O ozônio, a minha amiguinha está aqui atrás de mim, olha, ozônio, O3, 3 moléculas de oxigênio. Então, a alta frequência em contato com o ar, ela vai fazer o quê? O O2 mais o O vão formar o O3, que é altamente bactericida, bacteriostático e fungicida. E no couro cabeludo, como cada unidade folicular, nós temos aí a glândula sebácea. Olha como é a microbiota do couro cabeludo, gente. Olha só, né? Aqui, olha, muito fungo, muita sujidade, até mesmo a gente lavando mais vezes o cabelo. A alta frequência, ela vai servir para controlar essa microbiota, matando bactéria, fungo e controlando também
a oleosidade do couro cabeludo. Temos vários eletrodos, né? Na terapia capilar, geralmente a gente utiliza mais o pente, porque é de mais fácil deslizamento. Alta frequência no couro cabeludo, bactericida, bacterostático, fungicida, e temos efeito também estimulante, estimular aí para ajudar, né? No controle do fortalecimento dessa unidade folicular. Então, a alta frequência, é possível encontrar estudos com geradores de alta frequência, vários artigos científicos. Tratamento de úlceras de pressão, com resultados positivos na melhora da dor, cicatrização e área da lesão, em comparação ao grupo controle. Efeito bactericida em cultura de Staphylococcus aureus e efeito fungicida em Candida tropicalis. Então, altamente fungicida e bactericida. Quais são os efeitos fisiológicos, né, do equipamento de alta frequência? A alta frequência ela possui efeito bacteriostático. O que quer dizer isso? Diminui a proliferação de bactérias aeróbicas. Efeito bactericida, eliminação de bactérias anaeróbicas. Fungicida, eliminação de fungos. Oxigenante, melhora a circulação tissular. Estimulante, aumento da circulação sanguínea. Melhora do trofismo dérmico. Cauterizante, cicatrizante, estancamento do sangramento e redução da resistência elétrica da pele, né? Então, essas funções, nós vamos ter formas de utilizar. Ou eu vou utilizar em arraste, em total contato, ou eu vou utilizar em tamborilamento. Então, de acordo com o objetivo, né? De acordo com a anamnese do couro cabeludo, eu vou direcionar se eu quero efeito fungicida ou se eu quero efeito estimulante da alta frequência. Aqui um artigo científico do gerador de alta frequência como resultado para tratamento de úlcera de pressão. Teve efeito bactericida, bacteriostático e fungicida e cicatrizante. Se eu mato uma bactéria, se eu mato um fungo, eu ajudo muito na cicatrização do tecido. Modo de aplicação da alta frequência. O modo direto ou modo efluviação faz uma leve massagem durante a aplicação. É o deslizamento superficial, cujo objetivo é a desinfecção da pele após processos de extração de comedões ou faiscamento da camada córnea, ou controlar o fungo, a bactéria, a própria oleosidade, né? À distância ou faiscamento, o eletrodo, levemente afastado da pele em milímetros, sem encostar na pele. A alta voltagem gera faíscas. O ar passa a ser condutor, comumente utilizado em lesões de pequena extensão. Acne, foliculite, feridas ungueais. Indireta ou saturação, que nós chamamos de tamborilamento. A aplicação é feita com o eletrodo saturador, com barra metálica em espiral, no interior do seu vidro. O paciente segura o vidro e o terapeuta massageia com as mãos a área a ser tratada. As mãos do terapeuta fecham a corrente e passam a receber o estímulo. Então, a gente tem uma troca de corrente. Os benefícios associados aos benefícios da massagem não têm fundamentação científica, mas a gente percebe uma hiperemia e que aumenta a circulação. Então, seria o método de aumento da oxigenação, o método tamborilamento, né? E como estamos falando de ozônio, entra aí para gente o vapor de ozônio, tá? O vapor de ozônio é algo muito discutido, né? Principalmente para as pessoas que estudam o ozônio. O ozônio é altamente bactericida, bacterostático e fungicida, tá? Então, temos aqui o vapor de ozônio na terapia capilar, excelente para umectação, para massagem, né? Na fibra capilar, na haste capilar, aumentar a permeabilidade, diminuir a resistência do tecido, tá? Mas o vapor de ozônio é indicado para seborreia, ou sempre que se busque um efeito bactericida e antisséptico sobre o couro cabeludo. Além desses efeitos, ele aumenta a oxigenação celular. Por que a interrogação? Porque não temos comprovação científica da quantidade de ozônio que o vapor de ozônio entrega. Então, eu não posso falar que o vapor cientificamente
que o vapor de ozônio ele tem efeito de matar bactéria e fungo, tá? Ele aumenta a oxigenação, ele aumenta a permeabilidade, ele diminui a resistência da pele. Mas como estamos falando cientificamente, eu não posso afirmar que o vapor de ozônio entrega ozônio, né, no ar com a potência de matar bactéria e fungo. A alta frequência entrega. O vapor de ozônio eu não posso confirmar. O vapor de ozônio ele contribui ainda para a hidratação, a emoliência da camada córnea do couro cabeludo, o que facilitará a penetração dos ativos ionizáveis. Ou, na terapia capilar, na tricologia, nós usamos muito os óleos essenciais. Os óleos essenciais têm um poder terapêutico muito grande. Eu vou usar um calmante, eu vou usar um antisséptico, eu vou usar um hidratante, de acordo com a anamnese do couro cabeludo. O aparelho, ele geralmente deve ficar a uma distância de 30 centímetros e deve agir de 10 a 15 minutinhos com o objetivo de oxigenação, emoliência, potencializar a penetração dos ativos. Outro recurso fantástico, vacoterapia ou endermologia, um recurso bobo, né, de fácil utilização, mas que tem um poder muito importante no fortalecimento das papilas dérmicas. Utilizando aqui o vácuo para sucção. Então, o que o vácuo faz, as ventosas? A sucção é pressão negativa. A pressão negativa, como se fosse um chupão, aumenta a oxigenação da unidade folicular. Então, o vácuo ele promove vasodilatação, promovendo uma ginástica para o tecido vascular, aumentando a sua elasticidade. Mobiliza líquidos e gases estagnados, facilitando a sua reabsorção. Promove hidratação, oxigenação e drenagem, favorecendo o metabolismo do couro cabeludo. E aumenta a espessura da pele. Se eu tenho queda capilar, gente, eu quero fortalecer, eu quero levar nutrientes, eu quero retirar toxina. Então, o vácuo tem extrema importância nesse mecanismo aí de retirar a toxina, né? Retirar os líquidos estagnados e trazer oxigenação para aquela unidade folicular. Aqui um artigo científico que fala da utilização do vácuo, né? Que teve uma melhora das papilas dérmicas. Papilas dérmicas é onde a gente tem ali no bulbo capilar, né? Onde entranham o sistema arterial para levar oxigenação para aquela unidade folicular. Então, nesse artigo, realizaram a massagem com vácuo no couro cabeludo de 9 homens. Analisaram o número, o diâmetro e a taxa de crescimento dos fios e os efeitos das forças de estiramento em células da papila dérmica humana, in vitro. Os voluntários receberam, em metade do couro cabeludo, durante 24 semanas, 4 minutos de massagem com esse equipamento. E aí, o que aconteceu, né? Os resultados mostraram um aumento significativo da espessura dos fios do lado tratado. Nas análises in vitro, foi observado também, gente, aumento da expressão dos genes relacionados ao crescimento capilar e diminuição da expressão dos genes relacionados à perda capilar. Então, aumentou os genes de crescimento e diminuiu os genes que atacavam aí a unidade folicular. Bem legal, não é mesmo? Então, ó, falamos de alta frequência, pilho ultrassônico, vácuo. Depois, gente, se a gente já sabe os recursos, o funcionamento dos recursos, é só fazer um raciocínio clínico para escolher as melhores técnicas e qual vai ser antes, qual vai ser depois. A microcorrente, um outro recurso, show, top, que o próprio nome já diz, micro, pequeno. Tudo que é pequeno tem seu valor. Tipo a nanotecnologia, partícula pequena, penetra. Microcorrente, microamperagem, é uma corrente elétrica de baixa intensidade. Subsensorial, um sensorial muito baixo.
em que o nosso organismo gosta dessa corrente. Então, essa corrente penetra com mais facilidade, ela não causa dor, ela não queima. Estímulo à atividade fisiológica. Geralmente, né, os eletrodos são a caneta cotonete. Então, microcorrente, né? MENS, microampere, baixa frequência, ele pode ser contínua ou alternada. É uma corrente de nível subsensorial ou sensorial muito baixo, onde não se tem a percepção do formigamento. E aí a microcorrente, um pouquinho, né, sobre a parte científica dela. Os resultados desse tipo de estimulação são animadores no controle da dor, na cicatrização de feridas e no controle de edemas. Na década de 1960, estudos experimentais em coelhos demonstraram que a intervenção elétrica resulta na aceleração das feridas da pele, com formação de cicatriz mais forte. Aplicaram a corrente de 200 a 300 microamperes por 5 dias. Quais são os efeitos dessa corrente subsensorial? Então, nós temos alguns efeitos fisiológicos. O primeiro, restabelecimento da bioeletricidade tecidual. Há um circuito bioelétrico, que nós chamamos de bioeletricidade, ocorrendo continuamente no nosso corpo, né? Nas membranas das nossas células. Um trauma afeta o potencial elétrico da membrana. Então, a cura do tecido está diminuído. As microcorrentes, elas permitem o restabelecimento da homeostase daquele tecido. Homeostase ou homeostasia é trazer o equilíbrio de volta, trazer a normalidade do tecido. A microcorrente, ela aumenta a velocidade de cicatrização daquele tecido. E quais pessoas precisam de microcorrente? Todas as pessoas, gente, por quê? Nós estamos envelhecendo, né? E no envelhecimento, o sistema bioelétrico, ele se torna diminuído. O arranjo das cargas elétricas estão desordenadas. Então, eu tenho 48 anos, sou muito cabeluda, tá? Ó, eu preciso de microcorrente? Preciso, gente. Por quê? Porque eu já tenho 48 anos, estou entrando na menopausa, alteração hormonal. A alteração hormonal dá queda capilar. Eu preciso de tratamento de terapia capilar e a microcorrente vai ser legal para fortalecer a minha unidade folicular, para que quando, né, eu entre na menopausa, o dano no meu fio seja menor. Porque se eu tiver um bulbo com mais nutrição, a alteração hormonal talvez nem vai dar nenhum efeito, tá? Então, todas as pessoas precisam de terapia capilar, pelo menos para fortalecer, para o cabelo ter mais ancoragem, mais grosso, mais brilho, mais luminosidade. As microcorrentes, elas incrementam a síntese de ATP, que é adenosina trifosfato. ATP é a principal fonte de energia celular. Os tecidos lesionados, eles se tornam pobres em adenosina trifosfato, pobres em energia. E a microcorrente traz de volta essa energia. Com as microcorrentes, ocorre um aumento de até 500% a mais a produção de adenosina trifosfato, energia para a célula. O aumento da ATP faz com que os nutrientes voltem a fluir para dentro das células. E os resíduos metabólicos voltem a fluir para fora das células, formando uma homeostase, dando nutrientes para a célula e retirando toxinas daquela célula. Então, microcorrente aumenta a oxigenação tecidual, aumenta a circulação, aumenta a adenosina trifosfato, que é energia para a célula, aumentando o transporte de íons e produção de novas proteínas na minha matriz germinativa, tá? Ela tem também efeito bactericida. O seu efeito bactericida se encontra no polo negativo. O polo negativo retarda o crescimento de bactérias.
efeito também, ação altamente anti-inflamatória. Se eu tenho queda capilar, eu tenho ataque à minha unidade folicular, eu tenho inflamação da unidade folicular. Então, olha, o seu efeito anti-inflamatório vai estar associado ao restabelecimento da bioeletricidade tecidual e à homeostase tecidual, a ação no sistema linfático, agindo como drenante, ao aumento da circulação, né, aumentando a oxigenação daquele local, a elevação da defesa orgânica, porque eu levo nutrientes, aumenta a produção de fatores de crescimento e retiro toxina, e, consequentemente, leva uma regeneração do tecido. Então, microcorrente é totalmente indicada para todas as disfunções da tricologia e da terapia capilar. Ela promove a aceleração do processo de reparação. Isso se deve por quê? Pelo seu efeito bactericida no polo negativo e anti-inflamatório, pelo aumento na produção de colágeno e seu alinhamento. Eu preciso de mais colágeno para a ancoragem do meu bulbo capilar, pelo aumento da circulação, pelo restabelecimento da bioeletricidade e equilíbrio tecidual. Ela também promove a analgesia. A membrana se torna mais receptiva para neurotransmissores, que irão bloquear a transmissão da dor. O sistema nervoso central responde ao restabelecimento da bioeletricidade com uma mensagem de diminuição do quadro álgico. Então, às vezes, se a gente tem uma inflamação, a gente tem diminuição, tem aumento da dor. Eu preciso usar algum recurso que vai levar à diminuição da dor. E a microcorrente ela pode ser usada no pós-transplante capilar, para alívio da dor e para acelerar o processo de cicatrização, tá? Aqui, gente, é um artigo científico onde vai falar, né, que vários fatores de crescimento no desenvolvimento do folículo piloso aumentaram significativamente com a utilização da microcorrente. Então, foi usado microcorrente, né, para verificar se tinha algum efeito na produção de fatores de crescimento nos ratinhos e tivemos aí uma melhora bem interessante, tá? Então, microcorrente, ótimo recurso para tratamentos, né, nas disfunções capilares. Outro recurso bem interessante, estamos desvendando os recursos eletroterápicos da tricologia, mas lembrando, gente, temos que saber a anamnese, a tricoscopia, as disfunções capilares, as características de cada disfunção capilar para saber utilizar o recurso eletroterápico correto, né? Carboxterapia. Fantástico, show! É a utilização do gás carbônico, do CO2, em estado gasoso, com finalidade terapêutica. Então, utilizamos uma agulha de insulina e vamos injetar no couro cabeludo. Mas não é higienizar e colocar o carbox. É usar um pino ultrassônico, usar um vácuo, usar uma microcorrente, usar, né, uma alta frequência. Então, avaliar primeiro esse couro cabeludo e pensar, de acordo com a anamnese correta, a disfunção que ele tem, quais são os efeitos fisiológicos que eu quero colocar naquele couro cabeludo. Então, de acordo com, eu tenho que esfoliar, eu tenho que drenar, eu tenho que aumentar a oxigenação, eu vou escolher os meus recursos. Então, quais são os objetivos do meu tratamento? Controlar a oleosidade, hidratar, fortalecer. Aí nós vamos ver qual recurso controla a oleosidade, qual recurso hidrata, qual recurso fortalece, e vou selecionar. A carboxterapia é excelente para aumentar a oxigenação, a nutrição da unidade folicular, tá? Vamos trabalhar sempre no plano com a agulha a mais ou menos 15 graus. Aqui, né, um artigo científico onde fala a eficácia da carboxterapia na alopecia, tá? O carbox, ele faz o quê? O efeito Bohr. O CO2 faz com que a hemoglobina perca afinidade pelos oxigênios. Então, a hemoglobina, ela libera os oxigênios daquele local,
que nós estamos injetando CO2, promovendo uma alta oxigenação do local, trazendo um fortalecimento, nutrição para aquela unidade folicular que está enfraquecida, tá? E aqui um artigo científico que foi feito com 40 indivíduos, 2 ml de CO2 por ponto, aplicando 7 pontos no couro cabeludo do grupo com AGA, alopecia androgenética. E pontos diversos nas placas dos pacientes do grupo com AA, alopecia areata, ou alopécia, né? Melhora significativa dos sinais tricoscópicos da areata e da densidade do crescimento capilar em ambas as patologias, em comparação com o grupo controle após 6 semanas. Os pacientes foram acompanhados durante 3 meses após a aplicação. E os autores relataram regressão dos resultados, especialmente nos casos dos indivíduos da androgenética. Por quê, gente? A alopecia areata é aquela que dá em placas, parecendo moedas, né? Está relacionada ao estresse, tá? Inflamação por estresse. Não se sabe corretamente a sua causa. Mas se eu controlo o estresse, eu aumento a oxigenação, eu controlo a disfunção. Então, por isso que ela não teve aí a regressão. A androgenética, o próprio nome já diz genético, né? Está relacionada ao ataque do DHT, a dihidrotestosterona. Então, o carbox ele faz o quê? Fortalece e a gente vai ter uma diminuição do ataque da DHT enquanto eu aplico o carbox. Quando para de aplicar o carbox, a DHT volta a atacar a unidade folicular. E aí a gente vai tendo o quê? O ataque da unidade folicular vão levando a pelos miniaturizados, vão enfraquecendo o pelinho até ficar calvo, né? Então, se eu tenho pelos miniaturizados, nós conseguimos fortalecer o bulbo capilar, só que eu preciso de manter. Então, a androgenética, tudo que é genético, eu não posso parar o tratamento. Eu vou, às vezes, fortalecer aquele bulbo folicular e vou espaçar as sessões, né? Dá mais espaçamento. Geralmente, a gente faz de 15 em 15 dias ou 7 em 7 dias, depois passa para 30 em 30 dias, mas eu nunca vou dar alta completamente para um indivíduo que tem a androgenética. Porque se eu paro de estimular e se eu paro de barrar a DHT, que é a dihidrotestosterona, que ataca a unidade folicular, se eu não barro ela, ela volta a atacar. Então, pacientes, pessoas, clientes que tem algo genético, o tratamento é para o resto da vida, tá? E aqui mostrou que o carbox, né, aumenta a oxigenação pelo efeito Bohr, fortalece a unidade folicular, deixa o fio mais saudável, mais grosso e permite o crescimento, tá? Então, deu mais força ali e permitiu o crescimento da unidade folicular, tá bom? Deu uma agarradinha aqui no slide. Espera aí, gente. Aí. Vantagens do método. Não eleva a pressão arterial, não eleva, né, a pressão sistêmica de CO2 nem oxigênio. Carbox não causa ebolia, não produz radicais livres, não oxida o tecido e não há lesão do tecido conectivo, tá? É só agulhazinha, né? Não causa efeitos colaterais sistêmicos, não há restrição quanto à idade do paciente, pode ser utilizado em qualquer área do corpo, né? É um procedimento de fácil aplicação com bons resultados. Não há restrição de volume a ser injetado em cada sessão. Por área, gente, a gente tem um padrão, né? Geralmente aqui na literatura, de 4 a 5 litros, mais os profissionais da área da saúde que trabalham, né, com carbox. Geralmente nós usamos no máximo 2 litros por dia, tá? No couro cabeludo nunca vai ser 2 litros, que é muito, mas por dia no corpo daquele paciente, daquele cliente, no máximo 2 litros por dia, tá bom? Ação direta do carbox, que eu já falei aqui. O carbox, a sua ação direta é vasodilatação local, com consequente aumento no fluxo sanguíneo. Então, ele promove uma vasodilatação pelo efeito Bohr. A longo prazo, à medida que eu for fazendo mais sessões, ele aumenta o leito vascular, faz uma angiogênese verdadeira e promove um desenvolvimento
de novos vasos sanguíneos, pelo efeito Bohr. O que é esse efeito Bohr? A redução da afinidade da hemoglobina pelo oxigênio. Maior quantidade deste oxigênio disponível para o tecido. Então, a hemoglobina, ela carrega, né, a molécula de oxigênio, ela para de gostar, ela perde a afinidade pelo oxigênio e libera ali naquele local as moléculas de oxigênio, promovendo o quê? Mais vascularização, mais energia naquele local que eu estou introduzindo, né, o CO2. E com isso a gente tem um aumento da espessura da pele, melhor distribuição das fibras colágenas e consequente aumento da elasticidade do tecido. Se eu tenho mais colágeno, mais elastina, eu tenho um bulbo capilar mais firme, eu melhoro a ancoragem da minha unidade folicular. Carboxiterapia é show. Temos que pensar, gente, né, nesse processo aí de crescimento capilar, nós temos que pensar na glicação. Então, usar recursos antiglicantes, né? Por quê? Glicação tem a ver com alimentação, tem a ver com não cuidado com a pele, o shampoo errado, né? Condicionador errado, não utilização de filtro solar. A glicação, os açúcares, alta ingestão de açúcar e carboidrato faz com que eu tenho a quebra de colágeno e elastina. As fibras vão enrijecer e vão se quebrar, dando a flacidez. Então, não adianta eu cuidar do meu paciente-cliente com cosmetologia, com recursos eletroterápicos, se eu não peço também para ele cuidar da sua alimentação, tá? Porque a alimentação que vai influenciar no resultado, né? Temos que pensar também em recursos antioxidantes, tá? Em recursos antioxidantes, porque a todo momento nós estamos em processo de oxidação. Oxidação, nós temos o estresse, radiação V, a poluição desencadeia o processo de oxidação. Essa reação de oxidação caracteriza-se pela desestabilização de uma molécula, ligada à perda de um elétron. E a oxidação vai levar dano ao meu DNA, né? E qual a consequência disso? O metabolismo celular da pele, ele fica danificado. A pele regenera mais lentamente, de forma menos efetiva. Então, colocar no couro cabeludo recursos que vão promover efeito antioxidante é excelente. Cosméticos antioxidantes é excelente. Então, vamos investir em cosmetologia também, além dos recursos eletroterápicos. E como estamos falando aí, né, de antioxidante, vem a molécula que eu amo de paixão, tá? Então, aqui a molécula do ozônio é altamente antioxidante, é altamente anti-inflamatório, é altamente antiglicante. Então, o ozônio injetável, até mesmo cosmético, podemos utilizar na terapia capilar, que vamos ter um efeito bem legal. Então, aqui, um paciente meu, cliente, com 6 aplicações de ozônio injetável, teve uma melhora significativa numa alopecia androgenética. Aqui foram, acho que 4 aplicações, né? 4 aplicações também, ó, uma melhora bem interessante, tá? Do ozônio injetável, né? O aparelho medicinal injetando ali para fortalecimento da unidade folicular. O que é o ozônio? O ozônio, então, né? A molécula de oxigênio, tá? O ozônio medicinal, né? Nós temos aí um cilindro de oxigênio ligado a um equipamento que vai formar essa molécula de ozônio. O ozônio, ele é altamente bactericida, bacterostático e fungicida, né? E aí nós vamos ver os nossos recursos. Aqui um equipamento de ozônio ligado a um borbulhador. O borbulhador, ele vai formar a água ozonizada. Para que eu vou usar água ozonizada? Para limpar um couro cabeludo que tenha foliculite decalvante, dermatite seborreica. A água ozonizada mata a bactéria e mata fungo. Então, o ozônio é o terceiro oxidante mais potente na natureza. Ele oxida
para que o nosso organismo estimule as enzimas antioxidantes. Ele é 10 vezes mais solúvel na água que o oxigênio. Ele logo se desmembra. Ele é altamente instável, então tem que utilizar logo no momento que eu fiz. Ele logo se recompõe como oxigênio. A ozonoterapia é um tratamento, é um procedimento de baixo risco e aplicado geralmente como método complementar, aditivo ou restaurativo, isto é, em associação a tratamentos médicos habituais. Temos várias vias do ozônio. A hemoterapia, que não é permitido pela Anvisa, o soro ozonizado, o retal, que é fantástico para promover, diminuir a inflamação, controlar o estresse oxidativo por inteiro do nosso paciente, o injetável, que nós vamos injetar no couro cabeludo com a seringa, né? O auricular para oxigenação da face, usamos um esteto. O intraarticular não entra na terapia capilar para dor. A água, né? Água para lavar uma dermatite, uma ferida. As bags também não trabalhamos na terapia capilar. Quais os efeitos do ozônio, tá? O ozônio ele modula a resposta inflamatória, diminui a inflamação. Ele melhora o transporte de oxigênio para os tecidos. Ele ativa o processo aeróbico. Aumenta a secreção de fatores de crescimento e altacoides. Fatores de crescimento são citocinas que vão ajudar na intercomunicação celular, promovendo uma homeostasia, um equilíbrio e aumentando a oxigenação do tecido. É secreção de um vasodilatador, o óxido nítrico, que é altamente vasodilatador. O ozônio ele induz a síntese de interleucinas e citocinas, diminuindo a inflamação. Ele tem reações com componentes celulares dentro da célula e extracelulares. É um potente antioxidante. Estimula o sistema imunológico. Importante agente antimicrobiano contra bactérias, vírus, protozoários e fungo. Várias ações, mas cada forma de aplicação, cada via de aplicação, retal, injetável, água, bag, cosméticos ozonizados, terão, né, alguns efeitos fisiológicos, tá bom? E aí, gente, olha o tanto de disfunções capilares que nós temos. Então, a alopécia não tem mais acento, eu esqueci de tirar aqui. Por isso que a gente fala agora alopecia, tá? Mas algumas pessoas ainda falam alopécia. Eu tenho que saber, né, avaliar essas disfunções. Cada disfunção tem algumas características, né, das disfunções. Então, o primeiro passo é fazer uma boa tricoscopia para verificar o que tem naquele couro cabeludo, se tem oleosidade, se tem unidade folicular, se tem os sinais que tem, sinal perifolicular, se o couro cabeludo está inflamado, se eu preciso desinflamar, se eu preciso estimular, se eu preciso controlar a oleosidade. E aqui nós temos alopecia androgenética, areata, cicatricial, tóxica, universal, seborreica, tricotilomania, emocional, frontal fibrosante. Cada disfunção tem suas características específicas, que nós vamos, através das características específicas que aquele paciente, cliente, estiver apresentando, nós vamos montar, através de um raciocínio clínico, os protocolos individualizados de cada paciente, o seu protocolo individualizado de tratamento através do raciocínio clínico, da anamnese e da tricoscopia. Eu vou escolher os recursos eletroterápicos e a cosmetologia associada. Aqui algumas referências bibliográficas. Muito obrigada. Qualquer dúvida, mais informações, podem entrar em contato comigo no Instagram, @Miriam_Junqueira. E deixo uma frase aqui para vocês, né? A arte
a vida, né? A vida é a arte do encontro. Embora haja tanto desencontro pela vida, é preciso encontrar as coisas certas da vida para que ela tenha o sentido que se deseja. Assim, a escolha de uma profissão também é a arte de encontro, porque uma vida só adquire vida quando a gente empresta nossa vida para o resto da vida, tá? Muito obrigada. Espero que eu tenha ajudado um pouquinho, né, a desvendar um pouquinho vários recursos eletroterápicos da tricologia, tá? Aqui está meu contato. E estudem, gente. Temos aí, aqui eu falei só um pouquinho, né, desses recursos. Estudem as disfunções, as características das disfunções, através da anamnese, através das características, vamos montar, vamos elaborar um raciocínio clínico e correlacionar os tratamentos eletroterápicos juntamente com os cosméticos, tá? A cosmetologia, tá? Beijos para vocês.